essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer. Verdade, Jesus. Em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e junto com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Porque Ele vive. Cante. Posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos
do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aplauda bem forte, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim é a nossa vida, nós cremos no dia de amanhã, não porque nós estamos vivos, mas porque Ele vive. Essa é a verdade. Glória a Deus. Tome seus assentos por bondade. Glória a Deus. Irmãos, compartilhar a palavra com os irmãos essa noite. Culto de ceia. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite que está no Evangelho de Mateus. Para você que nos acompanha através da transmissão, através da live, compartilhe essa transmissão para que ela chegue em outros lugares, vá adiante e leve a mensagem das boas novas de Cristo. Mateus, capítulo 4. Eu não tinha falado do capítulo ainda, né? Capítulo 4, você que está em casa também, pegue sua Bíblia, tira um pouco da poeira dela aí, quem sabe eu no seu celular, aplicativo, abra ela comigo em Mateus capítulo 4. Vamos falar hoje sobre essa passagem bela, a qual traz um grande ensinamento para nós e acrescenta muito em nossas vidas. Amém, irmãos? Todos acharam? Mateus capítulo 4. Vamos fazer a leitura? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Até aí, amém? Estava procurando minha esposa, ia pedir para ela soltar um pouquinho no fundo lá, mas depois ela solta lá. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus eterno Pai, Senhor, eu oro nessa noite, Deus, mais uma vez, Senhor. Clamo, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que me direcione, Deus. Senhor, direcione essa palavra, Senhor, me conduza, Deus, ao decorrer desse texto. Abra, Senhor, o entendimento aqui, Senhor, da Tua igreja. Abra o entendimento daquele que nos vê e daquele que ainda há de nos ver, Senhor, ao decorrer dessa transmissão, Pai, dessa live que é feita ao Facebook, Pai. Que pessoas possam ter um entendimento aberto, Senhor, para este texto, Pai, para essa palavra a qual o Senhor sugeriu para nós nessa noite, Pai. Senhor, usa-me, Senhor, segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua misericórdia, segundo o Teu poder, segundo o Teu Espírito, Senhor, aprovar a nós nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Irmãos, esse texto a qual eu fiz leitura, ele é citado não somente no Evangelho de Mateus. Ele também é citado nos Evangelhos sinóticos. É chamado assim porque eles têm quase as mesmas histórias e quase a mesma sequência. E sempre usam quase a mesma linguagem no texto. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos narram quase as mesmas histórias, as mesmas cenas. Então esse texto ele é citado nos outros. Mas Mateus traz maiores detalhes sobre essa circunstância, sobre esse momento que Jesus foi tentado. Ele traz um entendimento maior para nós sobre esse momento vivido por Jesus. E se nós formos analisar esse texto e dar um passo atrás, digamos assim, ali no capítulo 3, versículo 13, vai falar sobre o batismo de Jesus Cristo. Sobre ele ter ido se batizar, ir até o Jordão. Ele sai agora, então, da Galileia, vai até o Jordão a fim de ser batizado por João. Mas Jesus foi se batizar não por um batismo de arrependimento, um batismo qual nós devemos se batizar, o batismo do arrependimento, do reconhecer publicamente que professamos a fé em Cristo. Ele foi se batizar para cumprir a lei, para cumprir os profetas, o que dizia que devia acontecer, ao qual o Messias que viria. Então Jesus vai e desce, então sai da Galileia, vai até o Jordão a fim de se batizar. E lá diz a palavra que desce o Espírito sobre Jesus. E quando ele é batizado, e quando desce o Espírito sobre Jesus, também abre-se os céus, abre-se a janela do céu, e do céu brada grande voz e diz: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer. Então Deus brada fortemente do céu. Um pouco antes desse episódio de Jesus ser tentado, ele é agora então batizado, e ali começa o seu ministério. Então, como eu falei, o céu se abre e grande voz diz que este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então, a seguir, a palavra diz que Jesus é levado ao deserto. Ele é levado por quem ao deserto? No texto diz para nós ali, o capítulo 1, ele é levado pelo Espírito. Ou seja, Jesus não foi empurrado. É diferente. Pablo, faz favor. Vou usar uma ilustração rapidinho para os irmãos entenderem. Vem cá, faz favor, sobe aqui um pouquinho. Para me ajudar. Irmãos, a impressão que dá é que quando muitas pessoas, até eu mesmo antigamente lia essa passagem, eu entendia que quando o Espírito levou Jesus para o deserto, o Espírito estava fazendo assim, ó. Força para trás, força para trás. Faz força para trás, que não quer ir. O Espírito estava fazendo assim, ó. Vai Jesus, vai. E não é isso que aconteceu. Pode ir, querido. Jesus fez assim, ó. O Espírito Santo fez assim. Levou Jesus para o deserto. Obrigado. É essa o entendimento que nós podemos ter agora aqui. Jesus não é empurrado ao deserto. Ele é levado pelo Espírito ao deserto. Mas por que Jesus agora é levado ao Espírito? Por que ele é? A fim de ser tentado pelo diabo, o texto mesmo diz. A esse fim ele foi lá. Mas por que ele foi tentado agora? Ele foi tentado a ir ao deserto. Aqui eu abro um parênteses. Talvez aqui tenha irmãos que não sejam batizados nessa noite, ou quem nos vê não é batizado, vai falar assim: mas espera aí, então eu não quero ser batizado. Tu é louco. Então quer dizer, quando for batizado, eu vou ser levado para o deserto, não empurrado, mas levado pelo Espírito para o deserto? Eu não quero não. Pastor, eu não quero mais ser batizado, eu vou ficar por aqui. Então quer dizer que toda vez via de regra, eu ser batizado e ir para o deserto? Não, irmãos, não é. Não é assim que funciona. Aqui, simplesmente, eu vou trazer a explicação para você entender por que Jesus foi para o deserto. Por que ele foi tentado? Porque, na verdade, nós já somos tentados no deserto. Nós já estamos no deserto da tentação a partir do momento que reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Antes mesmo do batismo, nós já somos tentados. Antes mesmo de sermos batizados, já somos tentados por muitas coisas. Somos tentados em várias situações antes mesmo. A partir do momento, então, que nós negamos as coisas do mundo e que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós somos tentados. Por quê? Porque já não amamos mais as coisas desse mundo. Porque eu não amo mais o pecado. Porque agora eu já não vivo mais amando a concupiscência da carne. Os prazeres do mundo, já que me oferece, eu não amo mais, não me atrai. Então, eu já sou provado. Então, eu já sou provado antes mesmo de ser batizado. Isso não é via de regra. Pois então eu sou uma nova criatura,
eu sou filho, eu sou um filho amado e me desvio do mal. Essa é a verdade. Então, o que eu quero que os irmãos entendam nessa noite sobre batismo? Que todo crente é tentado. E só o crente é tentado. Por que só o crente é tentado? Porque o mundo não é tentado. O mundo se sente abençoado. Porque aquilo que é tentação para nós é uma bênção para quem não é crente. Essa é a verdade. Então, quando você reconhece Jesus como teu Salvador, quando tu professa a fé em Cristo, tu começa a ser tentado em várias situações. Porque você começa a não gostar mais daquilo. Isso passa a ser uma tentação. Porque a verdade é que se você ama aquilo, não é tentação. Aquilo é uma coisa boa. Não é verdade? Então assim é. Então para nós, cristãos, nós somos tentados. O mundo não. O mundo não é tentado. O mundo se sente abençoado pelas tentações do diabo. Aquilo que é tentação é para crente, é bênção para o mundo. Um exemplo. Eu sou crente. Aparece para mim uma oportunidade fácil, muito boa aos olhos do mundo de ganhar um dinheiro ilícito. Esse dinheiro é ilícito, mas aparece essa oportunidade. Para outras pessoas, para mim eu identifico como uma tentação. Falou, opa, é uma tentação. Fui tentada a ganhar um dinheiro fácil. Mas é ilícito. Então eu identifico isso, é tentação para o mundo. Que bom, isso é uma bênção. Vou ganhar dinheiro. As pessoas que não têm Cristo falam isso. Bom, não interessa se eu vou ter que enganar um ou dois. Grande oportunidade. Opa, contra essa não, isso é uma tentação, para trás de mim, eu não quero isso aí não. Alguns falam, não, isso é uma grande oportunidade que tu está tendo. Agora para nós, se nós olhamos e falamos assim, não, mas tem crente que faz isso. Tem crente que eu já vi que se diz crente fez isso. Não tenhamos medo nós de olharmos e falar, não, isso não é crente, isso é um charlatão. Não é crente esse que engana e que usa desses meios ilícitos para ganhar o dinheiro. Isso não é ovelha, é um bode disfarçado de ovelha. Até parece, mas não é. Agora, e se o dinheiro for algo lícito, mas for um dinheiro extra? Um dinheiro extra é aquele que não faz tanta necessidade para mim, porque o que eu preciso já está ali, né, já está no pacote. Mas agora é um dinheiro extra, esse dinheiro é um dinheiro que eu vou ganhar a mais no meu pagamento, eu vou trabalhar em 3 empregos, sem necessidade disso. Eu vou sacrificar. Isso é lícito ou não é? É lícito? É lícito. É um dinheiro bom, é um dinheiro tranquilo. Eu não vou precisar enganar ninguém. Eu só vou precisar trabalhar. Mas há uma necessidade. Se não há, ela pode ser identificada como uma tentação. Se ela for sacrificar a minha comunhão com Deus, se ela for sacrificar a minha comunhão com a família, se ela for sacrificar a minha comunhão com a minha esposa, cai fora. É tentação. Isso não é bênção. É tentação para nós. É prejuízo a longo prazo. Pode ser lucro agora, mas a longo prazo vai trazer grande prejuízo. Grande prejuízo. Irmãos, e aqui então para nós entrarmos na mensagem dessa noite, eu quero dar um tema para essa mensagem. Vencendo as tentações pela palavra. Nós vencendo as tentações pela palavra, que Jesus vai nos mostrar ao decorrer desse texto a qual a gente fez leitura. Então o que eu quis dizer aqui, que não é via de regra, nós sermos batizados, já sermos provados no deserto, sermos tentados. A verdade é que quando nós professamos a fé em Cristo, nós já somos tentados em muitas coisas, não só em dinheiro, mas em várias coisas, em várias situações. Várias oportunidades vão vir até nós e nós vamos identificar aquele primeiro momento falando, isso é tentação. Tentação e eu não quero. Tentação eu já percebi. E quem não tem Cristo, quem não tem o Espírito Santo operando, fala, não, isso é uma bênção. Isso é bom, isso é agradável. Aos nossos olhos parece até, aos olhos humanos, ser coisa boa. Então, irmãos, Jesus, aqui no texto, versículo 1, diz que Jesus foi levado. Jesus não foi empurrado. Jesus não foi jogado no deserto. Ele foi levado, ele foi conduzido. Por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos direciona. Eu gosto até de usar uma ilustração. É um pai guiando um filho. O Espírito Santo está contigo à beira do caminho, à beira da estrada, vai atravessar uma estrada movimentada. O Espírito Santo está de mão dada contigo, como um pai quando carrega um filho menor. O Espírito Santo é isso, ele está contigo ali, ele fala,
O filho vai ir, o que o pai faz? Espera um pouquinho, está vindo o carro, espera. Isso, vamos. O inimigo da nossa alma não faz isso. O inimigo da nossa alma fala assim: vai, pode ir, tu é capaz. Corre, agora vai dar, vai. Está vindo só uma carreta, pode ir. O inimigo da nossa alma age assim. O Espírito Santo não, ele guia, ele nos leva, ele nos conduz aos caminhos. Então aqui, irmãos, esse texto fala que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Ele é levado, conduzido. Aqui começa assim o seu ministério aqui na terra, o ministério do Senhor Jesus. Logo após esse texto a qual nós lemos, se os irmãos continuar lendo, aqui Jesus vai começar a separar, vocacionar os seus discípulos. Então, logo quando Jesus é levado ao deserto, ele não vai ao deserto para ser provado, porque Jesus tinha um pecado, porque Jesus não, ele vem cumprir uma agenda, ele vem cumprir um propósito, ele vem cumprir o seu ministério, ele vem cumprir o reino de Deus na terra. Então, quando ele é levado agora ao deserto, ele é levado a cumprir uma tarefa, a cumprir aqui uma missão. Aquilo que se havia se perdido lá no início, lá no princípio, aquilo que Adão tinha falhado no jardim, agora, lá no lugar onde ele tinha toda a autonomia para vencer o inimigo, a tentação, agora Jesus vem vencer o inimigo no deserto. Aquele primeiro Adão, a qual se perdeu lá no jardim, Jesus vem agora como um segundo Adão, fazendo as coisas certas se cumprirem, e a primeira coisa que ele faz é derrotar o inimigo no seu campo de ação. Ele vem derrotar o inimigo no deserto. Ele vem derrotar e mostrar para o inimigo que ele não vai ser persuadido. Então nós podemos entender que o Adão falhou e perdeu no jardim, mas Jesus vence no deserto. A nossa consolação é essa, a nossa consolação vem de Jesus, pois Ele está conosco. João 16:33 diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenham paz. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não vai para o deserto por nada, ele vai lá para cumprir uma agenda, ele vai para resgatar e começa o seu ministério resgatando aquilo que havia se perdido. Onde tudo começou no Éden e se perdeu, agora Jesus vem para vencer o inimigo no deserto. E para mostrar agora e começar a apresentar o reino do céu. Versículo 2, irmãos. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, pense comigo agora, Jesus estava há 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, num jejum, e a gente pode conjecturar nessa noite que estava em oração, ali orando, jejuando. Aqui ele não foi tentado ao meio dos 40 dias, ele foi tentado no final dos 40 dias. Ele foi levado ao deserto, jejuou 40 dias, e agora ele é tentado. Então aqui Jesus agora se encontra com fome, com necessidade, jejuando 40 dias e 40 noites. Imagina, se para nós já é difícil nós jejuarmos meio-dia, um dia, já é cansativo, é difícil para nós, né? Eu vejo às vezes, nós saímos de casa, a gente almoça, vai para o trabalho, aí estamos lá, o Pablo de vez em quando vem para mim e fala assim: ô pai, já é hora do lanche. Faz 1 hora que nós almoçamos. Mas ele não tem preocupação, a preocupação dele é a hora do lanche, essa é a preocupação. Eu não tenho que trabalhar, não. Então ele foi brincar um pouquinho, brincou, falou: acho que já é hora do lanche. Agora aprendeu a ver a hora, agora ele olha, fica de olho no relógio, quando dá 4 horas ele fala: é hora do lanche. O pai, já é hora do lanche. Então é assim, nós temos fome até quando não temos fome. Essa necessidade. Então imagina agora Jesus, aqui agora, jejuando 40 dias e 40 noites. O que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender primeiramente que o jejum e oração não nos livra da tentação. Jesus aqui é tentado mesmo estando em 40 dias de jejum e oração possivelmente devia estar. E mesmo assim ainda ele é tentado. A segunda coisa que nós podemos ver aqui no versículo 2 é que Jesus mostra a sua naturalidade humana. Porque o que acontece? Tem muitas religiões, falsas religiões, que negam a naturalidade humana de Jesus. E nós sabemos, a Bíblia toda nos diz que Jesus foi 100% homem e 100% Deus.
Quando esteve aqui, 100% homem, porque ele precisava cumprir sobre ele tudo o que a lei pedia que se cumprisse. Então aqui esse texto mostra para nós a naturalidade humana do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 100% homem, porque ele ficou 40 dias e 40 noites e teve fome. Isso é natural. Isso é natural de nós. Imagina se nós temos fome meia hora depois, né? Imagina então 40 dias, 40 é muita fome. É muita fome. É fome para comer, não um pão só, bastante pão. É verdade, é muita fome. Então agora nós podemos imaginar, estando 40 dias e 40 noites, o organismo do Senhor Jesus como que estava. Ele necessitava por pão, ele pedia pão, ele clamava por pão. Então, versículo 3, leia comigo. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, no versículo 2, Jesus tem fome. E agora quem se aproxima? O tentador. Ele entra em cena e se aproxima. E o que ele coloca primeiramente em dúvida aqui? Primeira coisa que ele fala, que nós podemos entender, ele tenta, Jesus, ao se aproximar, primeira coisa que ele faz, ele se beneficia da dúvida. Primeira coisa que ele pergunta: se tu és filho de Deus mesmo? Ou seja, pouco antes, né, a gente fala um pouco antes pela passagem, mas poucos dias antes, Jesus tinha ouvido o céu se abrir, e o Pai dizer: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Agora ele vem e fala: será que tu é filho mesmo? Será que tu é filho de Deus mesmo? É a primeira coisa que ele faz, o benefício da dúvida é a primeira coisa que ele usa. Tu és filho mesmo? Será que tu és filho amado mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Porque olha, sei mesmo, eu acho que tem uma dúvida aí, porque se fosse assim tu não estaria com fome. Se tu fosse filho de Deus mesmo, tu não estaria no deserto. Se tu fosse filho de Deus mesmo, tu não estaria passando por uma luta e uma dificuldade. Isso é o que ele faz conosco. Ele joga no benefício da dúvida. Colocar dúvida no nosso coração. Será que tu é filho de Deus mesmo? Está passando, ficou doente. Tu não é filho de Deus não. Filho de Deus não fica doente. Filho de Deus nunca morre, nunca adoece, nunca sente dor. Nós ainda somos humanos, sentimos dor. Vamos um dia para a glória, vamos morrer doente. Mas vamos para a glória, ou de um acidente, ou de qualquer outra dificuldade. Mas o importante não é aqui para nós, o importante é depois. Então aqui o que ele faz? Ele usa o benefício da dúvida. Primeira coisa que ele lança sobre Jesus Cristo é o benefício da dúvida. Será que tu é filho de Deus mesmo? E assim ele age na nossa vida. Será que tu é filho de Deus mesmo? Estás numa luta, hein? Acho que tu não é filho, não. Eu acho que aquilo tudo que tu acredita é mentira. O benefício da dúvida é a primeira coisa que ele começa a usar. Agora ele não usa só o benefício da dúvida. Ele fala para Jesus: transforma essas pedras em pães. Ele não usa só a dúvida da filiação, mas também ele duvida da autoridade divina que está sobre Jesus Cristo. Ele traz isso agora, dizendo: olha, sei não, tu não tem autoridade nenhuma, acho que filho de Deus não é, que Deus faz tanta coisa, Deus criou tudo isso aqui, e tu não consegue fazer uma pedra virar pão? Com fome? Está com fome? É uma necessidade? É essa a persuasão do inimigo agora. Então o que a gente consegue ver é que ele usa também as nossas necessidades para nos tentar. Assim como usou a necessidade de Jesus naquele momento. Está com fome? Pega isso aí e faz pão. Está com sede? Toma água. Ele usa as nossas necessidades para nos tentar. As necessidades daquele momento de Jesus era fome. Agora, qual é a nossa necessidade, como eu falei ao princípio aqui? É dinheiro? A nossa necessidade, será que é pão? Qual é a nossa necessidade? Qual a necessidade a qual nós temos passado? E que ele pode entrar nessa brecha e agir agora, e persuadir nossos ouvidos, colocar dúvida em nosso coração, e dizer assim: olha, tu está precisando disso? Pega ali, ó, está aqui na tua frente, ó. É fácil de tu fazer. Esse é o poder de persuasão. Esse é o poder de persuasão. Então ele usar a necessidade
para entrar no meio. É como um casamento, a necessidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Se isso não for suprido, o inimigo entra no meio do relacionamento. E um reino dividido não prospera. Já começa aí. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como Jesus começa agora a rebater a tentação, a rebater e relutar contra toda a tentação, agora, vamos dizer assim, refutar ou desmentir o acusador, desmentir o pai da mentira, com a palavra. Está escrito. Primeira coisa que Jesus fala, está escrito. Não tem outra forma de nós vencermos a tentação se não for pela palavra. E quem é a palavra? João vai dizer quem é a palavra. O verbo. Quem é verbo? Jesus. Nós louvamos hoje aqui no início. No princípio era a palavra, um com Deus, o Altíssimo. Esse é o verbo. Esse é Jesus. Nós não vencemos a tentação sem Jesus. Sem Jesus nós não conseguimos vencer. O verbo, a palavra, o próprio Jesus Cristo. João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Sem Jesus, nós não vencemos a tentação, não tem como, meus irmãos. Pois ele é a própria palavra. Parte B do versículo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O que Jesus mostra aqui para nós? A palavra do Senhor diz para nós essa noite, que há uma necessidade humana, mas que vai além dessa física aqui e dessa carne. Há uma necessidade interior de se alimentar. Há uma alma e um espírito que precisam se alimentar. E que não é só de pão que vai viver, mas da vida espiritual. Está falando do jejum, da oração, do ouvir a palavra, do meditar na palavra, do ler a palavra de Deus. A nossa alma precisa ser alimentada. Se ela não for alimentada, ela vai se definhando. Por fora, como diz Paulo, talvez estamos muito fortes, mas por dentro, fraco. Paulo diz, quando estou fraco, é que estou forte. Ou seja, quando estou fraco, não necessariamente que você precisa estar muito fraquinho para você estar forte espiritualmente. Mas ele quis trazer um contraste para nós entender. Que há uma necessidade da nossa alma. E aqui Jesus mostra para nós também, que há uma necessidade que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde é que está a palavra que sai da boca de Deus? A palavra que sai da boca de Deus não é aquele falso profeta que se levanta e fala em um mistério lá e receba. Não. A palavra que sai da boca de Deus é essa que está na tua mão, é essa que está aqui na minha frente, irmãos, a Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Esta é toda a palavra que sai da boca de Deus e que nos alimenta. O resto é só um alimento paliativo. A gente até acha que nos alimentou, mas alimentou muitas vezes a nossa carne e o nosso ego. E aí amanhã depois nós estamos com fome de novo. Então nós conseguimos entender agora que há uma necessidade da nossa alma. A nossa alma precisa se alimentar do pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Irmãos, ele coloca aqui primeiramente sobre Jesus dúvida sobre a sua filiação. Ele duvida agora sobre o poder divino dele, divino de Jesus, dizendo, olha, tu não consegue transformar essas pedras em pães. Agora ele eleva o nível da tentação. Agora ele eleva o nível da tentação ao nível do medo. Porque se Jesus era 100% homem, assim como eu e você, ele teve medo. A palavra vai dizer que situações que ele estava em nível de estresse tão alto, como ele esteve no Getsemane, e enquanto ele orava, ele suava sangue. A ciência vai dizer que isso tem um nome, eu não lembro mais se é sudorose, talvez o nome. Não quero estar errando aqui. É um momento de estresse, nível de estresse tão alto que a pessoa começa a suar sangue pelos poros. Porque as veias estão tão dilatadas, as microveias, que começa a sair sangue pela pele. E ele teve também essas dificuldades. Ele teve tristeza. Quando ele soube de João morto, ele se distanciou, chorou porque Lázaro também haveria sido morto. Ele chorou porque o seu amigo havia sido morto, havia morrido. Então Jesus aqui mostra
Aqui a palavra nos mostra que ele leva agora o nível da tentação. O inimigo agora leva o nível de tentação e leva esse nível de medo, altura, risco de morte. Ele eleva agora esse nível. A palavra diz que ele levou agora Jesus ao pináculo do templo. Alguns estudiosos dizem que esse pináculo do templo tinha entre 150 a 200 metros de altura. Era um muro bem alto, que ficava próximo ao vale de Cedron. E diz que foi dali até que o Tiago, o irmão de Jesus, foi lançado. Ele foi lançado à morte, mas os historiadores dizem que ele sobreviveu e foi morto a pedradas lá embaixo ainda, porque havia um vale muito grande. Então essa tentação aqui, Jesus é levado a essa altura, é levado a esse momento, querendo ou não, para mostrar uma opressão de medo sobre a vida dele. Assim também o inimigo age na nossa alma, trazendo essa desconfiança, esse risco, esse medo dentro de nós, até mesmo de morrer. Esse era o risco que Jesus corria ali, um risco de morte. Então ele continua a sua tentação dizendo assim, ele disse, mais uma vez duvidando aqui, da sua filiação: se és filho de Deus, atira-te abaixo. E ele usa agora a palavra. Agora ele não usa mais de conversinha, ele não usa mais, ele fala, vamos, já que está na palavra, eu também sei usar a palavra e vou usar a palavra. Então ele diz o quê? Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Ou seja, mais uma vez agora aqui então o inimigo bota dúvida. Se tu és filho de Deus mesmo, atira-se, se joga. Só que aqui o que dá para nós entendermos, irmão, que tem algo aqui da parte de Deus que é muito interessante para nós, é que o diabo cita Salmo 91. Quando ele fala está escrito, é Salmo 91. Salmo 91, 12 e 13. Abra aí comigo, enquanto isso eu vou falando aqui. Mas só que o diabo, ele é um péssimo exegeta. Ele é ruim de leitura e ruim de tudo. Na verdade, ele não é só ruim, ele é um charlatão, enganador, mentiroso. Então ele usa... Obrigado, irmão. Então ele usa aqui da palavra. Salmo 91, irmãos. Você que está em casa também abra Salmo 91, ou pegue aquela Bíblia que tu tem guardada aí, que está aberta no Salmo 91, está até amarela já. Então nós vamos conversar sobre isso também. Então aqui ele é um charlatão, ele é um enganador, mentiroso. Ele usa a palavra para o seu poder de persuasão. É só para isso que ele usa, que agora também está escrito, ele fala para Jesus. Também está escrito. Também está escrito, ou seja, o que ele faz? Ele faz como os falsos mestres, os falsos pastores. Ele tira o texto do contexto, para usar de pretexto. Ou seja, tira um versículo isolado, tira umas duas partezinhas ali, ó. Tá aqui, ó. Olha, tá vendo? Ó, cuidado, hein? E daí nós não lemos, e se nós for ler, nós vamos falar, não, mas peraí, eu acho que esse pastor está errado. Uma coisa tem errado nesse cara aí, porque ele falou tal coisa, mas não está escrito aqui. Se eu for ler o contexto, não é isso que diz. Assim o diabo também agiu aqui e mostrou que ele não tinha nenhuma ideia, ele não tinha nenhuma boa intenção de falar o versículo inteiro para Jesus, até porque Jesus é filho de Deus. Mas aqui Deus permite isso e mostra para nós entendermos o seu poder de persuasão, o texto fora do contexto, para enganar o povo. Ou seja, como eu estava falando para você que tem a tua Bíblia em casa, que está aberta em Salmo 91, que já é uma tradição. Uma tradição nas casas, tem uma Bíblia aberta em Salmo 91, com as páginas até amarelada, até empoeirada. Eu quero dizer para você que nada vai adiantar, esse Salmo 91 está aberto. Ele não vai adiantar. E você vai entender o porquê que não vai adiantar. Então vamos ler aí, Salmo 91. Quero ler o 11 e o 12, a qual ele citou aqui. Ou ele é analfabeto,
e come letra, come palavra, ou ele é o diabo mesmo. Ele é o enganador. E eu tenho certeza absoluta que ele é o diabo. Que ele engana, porque a palavra diz que ele é o enganador, o mentiroso. Então vamos ver o que faltou nessa ideia que ele passou para Jesus. Aí ele comeu algumas palavras aí. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para quê? Para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. E ele esqueceu do 13. Vamos ler o 13? Olha de quem está falando. Pisarás o leão e a áspide, ou serpente. Calçarás aos teus pés o leãozinho e a serpente. De quem que está falando o Salmo 91? Está falando dele mesmo. Que os nossos pés irão pisar sobre ele. E agora qual foi a palavra que ele comeu aqui no versículo... É até engraçado, irmãos. No versículo 11. Vamos voltar lá. No Mateus 4, para nós entender. Vamos voltar lá no Mateus 4, 6. O que ele diz? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Por que ele não falou em todos os seus caminhos? Interessante. Ele comeu os teus caminhos ali. Ele pulou essa parte. Ou seja, ele tira o texto do contexto. Por isso que eu digo para você que tem tua Bíblia aberta em Salmo 91 na tua casa, de nada adianta você ter ela, porque isso aqui vai acontecer, sabe quando? Quando você estiver andando em todos os caminhos. Se você estiver fora do caminho, Deus não vai ter compromisso de te cuidar. E nós vamos entender mais para frente por quê, porque Jesus mesmo vai falar, não tentará contra o Senhor teu Deus. E nós vamos entender o porquê desse contexto. Então aqui o inimigo tira o texto fora do contexto. E ele tira fora aqui agora para quê? Para persuadir. É o que faz com todos. Mas aqui nós conseguimos entender que ele retirando fora aqui traz para nós o entendimento que o Senhor só nos guarda se nós estivermos em todos os caminhos. Aí sim nós poderíamos ler e entender que está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem em todos os seus caminhos. Deus não vai nos guardar quando nós não estivermos nos caminhos dele. Deus não vai nos guardar enquanto nós estivermos levando a vida lá vão ter. Sei lá, hoje eu vou, amanhã eu faço, depois eu não sei. Não quero ter compromissos com Deus. Deus não vai nos guardar em todos os caminhos. E só vai guardar se nós estivermos em seus caminhos. O diabo que usa isso a seu favor, dizendo, não, fica tranquilo, querido. Pode ir que ele vai guardar. Outra coisa que ele fala aqui, e eles te sustentarão as suas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Afinal, Jesus estava em cima de 150 metros de altura. Tinha alguma pedra que ele ia tropeçar? Se ele pulasse? Nenhuma. Não tinha pedra nenhuma, era só queda para baixo ali. Pedra era lá embaixo esperando. Não tinha pedra para tropeçar. Até nisso ele é ruim. Como eu falei, ele é um péssimo exegeta. Não leu bem, eu acho. Não entendeu bem o texto. Então ele tenta agora persuadir Jesus. Assim também ele tenta nos persuadir. Assim também. Ou seja, se nós estivermos fora da direção, não adianta. O Senhor não vai ter esse compromisso de nos guardar. Se eu estiver fora da direção, no lugar onde o Senhor não me ordenou estar, nós vamos levar chumbo grosso. Literalmente. Versículo 7. A resposta de Jesus para ele agora. Jesus podia ter falado, né, Jesus? Ô, seu boca aberta, esqueci uma parte do versículo aí. Diabo, tu é burro mesmo, hein? Esqueci uma parte. Mas Jesus dá uma resposta curta e grossa e correta. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Ou seja, tem um tiroteio rolando ali na frente. Aí eu saio daqui e falo, eu vou lá. Vou lá no meio daquelas balas ali porque eu sou de Jesus. Ó, meu corpo é fechado. Sou protegido, ele vai dar ordem aos anjos a respeito. E os anjos vão vir e vão parando as balas. E eu vou lá no meio daquele tiroteio, porque eu sou o cara, eu sou de Jesus, eu sou pastor, eu sou ungido de Deus.
E ai daquele que ia mirar para o ungido, vai morrer, cabo metralhador na mão. Irmão, eu vou levar tiro, chumbo grosso. Sai de lá com uma peneira, mais furada que essas cadeiras aí, ó. Essa é a realidade. Por quê? Porque tentei contra Deus. Deus mandou ir lá? Não mandou. É a mesma coisa um pai falando para o filho, filho, quem te mandou ir lá? A primeira coisa que o pai fala. Ai, pai, ai, aconteceu. Quem te mandou ir lá? Ah, mas quem te mandou? Alguém te falou para você ir lá? Como quem diz, eu cuido de você ao momento que eu mandar você ir. Ao momento que eu te direcionar a fazer alguma coisa. Agora, se você não estiver no caminho que eu falei, querido, quem te mandou? Quem falou para você ir e tentar contra Deus? Essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a realidade, não adianta eu querer pular lá no meio, atravessar. Eu vou trazer uma ilustração bem simples aqui. Tem um irmão, que o cunhado dele. Alguém conhece a Lagoa dos Freitas? Lá no Rincão. Diz que é bem fundo, né? Eu não sei nadar, então nunca vi se ela é fundo ou não. Mas o cunhado dele faleceu. Conheci ele tudo. Luan, se não me engano. O nome dele. E ele contou a história da morte dele para mim. E olha só como o diabo é diabo. Sempre foi, sempre vai ser sujo, mentiroso e enganador. Esse rapaz, e mais o cunhado dele e a irmã dele, estavam nessa lagoa, bebendo. Estavam caneados já, tá, de tarde. O cunhado falou assim para ele, olha, ele era nadador, nadava no mar, nadador. Falou assim, olha, seguinte, duvido, cara, tu atravessar até lá do outro lado da nado. Ele, eu vou. Não, se tu for eu te dou 50 reais. Resumo, ele nem tinha 50 reais. Só para te entender aonde o inimigo nos pega na tentação. 50 conto para te atravessar. 50 conto, arrancou da camisa e pulou. Foi. Quando chegou lá pela metade, começou a bater as mãos. Pedir socorro, e deu cãibra, sei lá o que aconteceu. E eles ficaram ali olhando e rindo, pensaram que ele estava brincando, porque o cara é nadador, né? Isso ali era pouco para ele. E dali ele, fundou e não voltou mais. Eles nem acharam ele em cima. Eles tiveram que passar uma corda por baixo, ficaram 1 dia, 2 dias, eu acho, mergulhando e passando uma corda pelo fundo do rio, até a corda bater em alguma coisa, daí eles vão até naquele lugar, ver se é a pessoa ou se não é, até acharem ele. Morreu. Perdeu a vida. Foi por causa dos 50? Não foi, irmãos. Foi por causa da tentação. Foi por causa do nosso orgulho. Foi por causa do eu duvido. Duvido que tu é capaz. Porque eu sou. Se ralou, irmão. É aí que ele te pega. É aí que o diabo pega. É no nosso orgulho. É aí que ele pega. É aí que ele age no homem. É aí que ele age. O Senhor não vai guardar. Porque o Senhor não mandou tu ir lá. Tu não está andando nos caminhos. O Senhor não vai te guardar. Essa é a verdade. Entenda. Não vai guardar. Não vai nos guardar. Não vai ter um compromisso de nos guardar. E é assim que o inimigo age. Ele age aonde? Na tentação do orgulho. Ele age na tentação do homem. Eu sou machão, eu vou mesmo. Tá dando uma briga lá, ó. Olha a briga, estão se pegando lá, ó. Vão se matar. Rapaz, eu sou macho, vou lá no meio e vou repartir essa briga. Vai lá, leva 5 facadas. Os caras nem se ralaram. Ninguém se machucou, mas tu foi peneirado. Te faquearam tudo. Em vez de... Tu ficou como se fosse um paredão no meio. Um facava de lá e outro de cá. Matemos o cara, vamos parar de brigar. Melhor não brigar mais, deixa esse morto aí. Deu. O que foi fazer lá? O orgulho. Duvido tu ir lá. Duvido tu ir lá e separar essa briga. Quero ver se tu é homem. Eu vou. E ali que o negócio pega. Deixa eu me encaminhar aqui para nós ir para o encerramento que está... Versículo 8, irmãos. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, primeiro ele tenta de todas as formas, ele tenta na dúvida, ele tenta dizendo que Jesus não tem poder ali, não tem poder divino para transformar, ele tenta no medo, agora ele tenta também pela persuasão da palavra, e agora ele leva no monte muito mais alto, ou seja, um monte qual? A gente estava falando agora do ego, da altivez, o monte da independência. Tudo que o inimigo queria aqui agora e quer das nossas vidas é que nós sejamos independentes.
O inimigo não quer que tu dependa de Deus de jeito nenhum. Ele não quer que nós tenhamos dependência. Fala assim, eu dependo de Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus também. Não, tu pode. Tu consegue fazer, imagina, tu é bom. E a palavra diz, maldito do homem que confia no homem e na força do seu braço. Não é no confiar no outro homem, é confiar no próprio braço, no homem natural. Isso se faz maldito, porque ele perde toda a confiança em Deus e a dependência de Deus, e passa a ser independente. E aqui é isso que o inimigo tenta. Então ele leva ele agora no lugar mais alto ainda. E mostra o quê? As riquezas. Mostra agora aqui, mostrando a soberba, mostrando tudo que há de bom nessa terra. E tudo que ele poderia conquistar agora nessa terra. Olha, aqui eu te levo no lugar mais alto. Aqui tu iria conquistar tudo isso, está vendo? Tudo isso. Tudo isso, vamos no 9. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, tudo isso te darei. Aqui nós conseguimos entender a falsa promessa do inimigo a Jesus. Quanto ele está dizendo, tudo eu te darei. E todas as promessas a qual ele faz falsamente para os homens. Dizendo tudo. Bens, tesouro, posso te dar tudo. Ele pode até usar muitas vezes os filhos da desobediência para, até quem sabe materialmente, dar uma movida aqui, uma movida ali, mas ele não pode dar tudo, porque vida eterna ele não dá. Isso ele não pode dar, ele não pode oferecer. Ele não pode oferecer e dar vida eterna. E nem vida perpétua aqui na terra também. Por isso que nós não vemos pessoas aqui adoradores de Satanás, pactuadores com o Satanás, vivendo uma eternidade aqui na terra. Todos eles morrem, todos eles vão, todos eles partem, todos eles vão, e o pior de tudo é que não vão para o céu. Essa é a verdade. Então 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Está escrito. O que nós podemos ver aqui? Que Jesus vence pela palavra. Pelo poder da palavra é que Jesus aqui consegue vencer as tentações. E Jesus diz aqui agora, somente ao Senhor adorarás. Irmãos, não tem invenção humana, não tem nada que nós possamos colocar como objeto de culto a Deus. Colocar aqui objeto e falar assim, irmãos, vocês vão adorar essa cadeira, porque essa cadeira é ungida. Vocês vão adorar esse violão, porque esse violão é ungido. Vocês vão adorar a mim, porque eu sou ungido. Vocês vão adorar esse púlpito, porque esse púlpito é ungido. Nada, Jesus mostra aqui e traz que nada pode ser adorado. Nada adorarás, a não ser o Senhor Deus. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Versículo 11, irmãos. E eu já vou encerrar. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. A provação pode acontecer, irmãos. O deserto pode acontecer, pode. Pode acontecer na nossa vida, pode e vai acontecer. É nesses momentos que somos fortalecidos. Um escritor muito antigo, muito famoso, diz que é no mar da aflição que nós retiramos as melhores pérolas. Porque quando vamos mais fundo no mar é que vamos encontrar as pérolas. Pérola não tem na beira da praia, é só no fundo do mar. Então aqui esse versículo traz agora e mostra para nós que depois da prova vem uma vitória. Que depois da tempestade tem uma bonança. Que tudo aquilo que o inimigo fez, todas as provações que ele tentou aqui apresentar para Jesus, tentando tirar aqui a independência dele do Pai, a dependência, melhor dizendo, e fazendo ele independente, assim ele faz conosco também. Seja independente, querido. Sai fora dessa, tu não depende de Deus não, tu pode fazer tudo tu mesmo. Não sei, amanhã, né, se Deus quiser, como diz Tiago, faremos isso ou aquilo. Não, se Deus quiser nada, rapaz, se tu quiser, tu pode, tu é o cara. Isso mesmo, vai, então você vai ver o cara onde é que vai. Nem sabe se amanhã vai estar vivo, mas tu é o cara. É o cara que não sabe para onde vai. Essa é a realidade. Eu quero que os irmãos, convidar os irmãos a colocar de pé, para nós encerrar.
Irmãos, os artifícios então qual o inimigo usa aqui para persuadir e tentar-nos são as dúvidas, o seu poder de persuasão, a palavra mesmo usada por ele, de uma forma superficial, de uma forma artificial, melhor dizendo, tirando o texto do contexto para tentar até empurrar para nós muitas vezes, de promessas falsas, tentando retirar toda a adoração e toda a glória de Deus e voltar para ele. Essa é a verdade do que o inimigo tenta operar. Como que nós vencemos então essas tentações? Como Jesus, jejum, oração, palavra. Precisamos ter a palavra na ponta da língua, precisamos estar habituados com a palavra de Deus. Precisamos andar nos caminhos, precisamos prestar culto e adoração somente a Ele. É isso que a palavra dessa noite trouxe a nós. Então o que eu digo para quem está nos assistindo, não deixe sua Bíblia empoeirada lá não. Não deixe ela guardada mais lá não. Eu falo para você, sabe o que você faz? Muda essa página todo dia. Se não der todo dia, muda uma vez por semana. Abre em outro lugar. E sabe o que você faz de melhor ainda? Começa a abrir ela e lê. Não só abrir. Abre lá. Vira aqui, ó, se abrir lá em Isaías, tu lê em Isaías. E deixa lá uma semana e vê quando tu passa lá e olha. E lê. Deixa empoeirar umas outras páginas também, então. Não só Salmo 91. Porque se você não estiver nos caminhos, de nada vai adiantar. Ele não vai te guardar. Essa é a verdade. E o que passar disso é mentira. É como o diabo fez ali com Jesus. É como faz e tenta fazer com nós todos os dias. Nos enganar e nos persuadir, usando um textinho, tirando uma parte do texto para nos persuadir e nos enganar. Amém, irmãos? Eu quero orar com os irmãos essa noite. Quero orar por você que nos acompanha também. Obrigado por ter nos acompanhado até agora. Quero dizer para você que entregue os teus caminhos. Essa é a verdade. Entregue os teus caminhos ao Senhor. E confia nele. Só isso. E o mais ele vai fazer. Faz isso, entrega teus caminhos. Coloca nas mãos dele. Senhor Deus eterno Pai. Pai, eu oro, Deus, aqui, Senhor, pela igreja, Pai, por cada irmão aqui, Deus. Pai, por essa palavra a qual o Senhor nos deu nessa noite, Pai. E nos ensinou o caminho correto que devemos andar, Pai. E nos ensinou, Pai, a como vencer as tentações, Pai, através da Tua palavra, através da oração, através do jejum. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra nessa noite, Pai. Pai, eu oro, Senhor, pela Tua igreja, por cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor venha direcionar eles a todos os momentos de tentação, a todos os momentos de dificuldades ao qual eles passarem, Pai, que eles possam ser direcionados pelas Tuas mãos e o Teu Espírito Santo não se afaste de nós, Pai. E que toda vez que formos tentados, que palavra venha ao nosso coração, que palavra venha à nossa mente, Pai, que palavra venha aos nossos lábios, que palavra saia de nossas bocas, Pai, para resistir todo o mal, resistir toda a tentação, Pai. É o que eu te peço, Deus, e oro pelas pessoas, Pai, a qual estão internadas em hospitais, Pai, a qual estão, Senhor, em suas casas, aflitas, doentes, Pai, a qual o Senhor venha, Senhor, alcançar com Tua graça, Tua misericórdia e o Teu poder, Pai. Só Tu tens o poder, Senhor, só Tu tens o poder para salvar, curar e libertar, Deus. Então, Senhor, que o Senhor possa alcançar essas pessoas nos hospitais, Pai, aos UTIs, Pai, que o Senhor possa, Senhor, transformar vidas, Pai, testemunhos, Pai, pessoas a qual sejam quebrantadas, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu evangelho e pelo Teu poder, Pai. E que saiam assim crendo, Pai, e seguindo em todo o caminho que deve andar, que é os Teus caminhos, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus por cada irmão, Pai, que está vendo essa transmissão, Pai, que possa ser alcançado por Ti, Pai, e que a graça, Senhor, esteja sobre eles, e que a misericórdia esteja sobre ele, e que a salvação chegue a todas as casas, Pai, e que essa Bíblia, Pai, a qual esteja guardada lá no armário, na estante, saia, Pai, do Salmo 91, e saia para outros salmos, para outros textos, Pai, para que a Tua palavra seja viva e eficaz a essas casas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Irmãos, sem nós se prolongar muito, eu quero convidar os irmãos a abrir Mateus ainda, para nós consagrar os elementos da ceia nessa